No episódio de hoje de Sem Barbas na Língua vamos falar de Tony Carreira e do plágio, das praxes e ainda das diferenças entre a buraca e o estoril. Os nerds são mais Android. É? Yeah. É capachinho ou é cabelo verdadeiro? Íamos a correr, esconder-nos atrás de um pavilhão e comer aquilo mesmo à bruta sem poder saborear. Diz o que pensas, mas não pensas no que diz. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Sem Barbas na Língua, com a minha pessoa Guilherme Duarte e com o excelso Hugo Gonçalves. Olha, este é um dia muito importante para muitos jovens. Nós estamos aqui no técnico, onde costumamos gravar, e a faculdade está cheia. Ali embaixo na Alameda, centenas de caloiros gritam como se na recruta dos Rangers de Lamego. Esperneiam e rastejam na relva, Sim. Não é? E este programa vai falar de praxes, entre outras coisas, já lá iremos, que é um tema em que nós divergimos um pouco, não é? Parece que sim, não é? Parece que sim. Quer dizer, não sei, ainda não falámos sobre isso, só sabemos... Sim, mas eu sou um bocadinho mais intransigente. Okay. Tu, ao contrário do que é habitual nas tuas posições, mostras até alguma tolerância. Sim. O que eu acho entrenecedor. Não, eu sou pela não proibição de coisas, é mais por isso. É proibido proibir. Sim. Mais de É mais 68 por isso. e é aquela coisa, não é? Mais, És um libertário. Deixem morrer os fracos, Sim. percebes? É mais por aí. Mas quer já começar? Vamos já começar por aí? Não, isto apenas para fazermos um pequeno lamiré do que é o programa, porque como nós convergimos muitas vezes nas nossas opiniões, decidimos hoje fazer um programa sobre aquilo que nos diferencia. Sim. Não é? Que nos separa. Aquilo que somos dois gajos de barba, não é? Gostamos de comédia, somos ateus. Gostamos de gajas, os dois, não é? Exatamente. Quer dizer, pelo menos tu publicamente, não é? Sim, eu gosto. Mas então tentámos achar algumas coisas que nos separam. Iremos falar disso mais adiante. Mas, como a atualidade é premente de ser falada, temos aqui um ou dois casos da semana e um deles é Tony Carreira. O gatuno. É capachinho ou é cabelo verdadeiro? Essa não é a questão. Mas é implante, deve ser implante. Não sei, é um tema... Há mais dúvida sobre isso do que sobre as músicas, não é? Claramente. As músicas toda a gente sabe. Guilherme, tu que és uma pessoa informada, que passas muito tempo no online, sucintamente explica o que é que aconteceu. Então parece que o Ministério Público decidiu acusar o Tony Carreira de 11 crimes de plágio e usurpação de obras alheias. O que isto vem é como surpresa, porque toda a gente já sabia que ele plagiava canções. Eu não sei até que ponto ele plagia, mesmo sem avisar o autor original, ou liga para o autor original e diz assim, olha, vou-te plagiar, quanto é que queres? Sim. E ele diz, olha, dá cá 10 mil. Mas nesse caso é comprar direitos. Exatamente. Sim. Pá, pode ser, ele diz que resolveu isso com os autores a quem de direito. Portanto, não sei se resolveu a posteriori, depois deles terem percebido que ele os plagiou, ou se foi até uma medida preventiva, e é o modus operandi dele. Portanto, não sei. Se for esse o caso, é menos mau, mas continua a ser mau na medida em que o público não sabe, não é? E em que isso deveria ser explícito para o público. Ele está a adaptar uma canção que já existe e a dar créditos ao original, mas ele pode ter comprado os direitos sem ter de fazer isso. Portanto, eu acho que para as pessoas que serão a maioria que não trabalham com a criação artística, o plágio pode não parecer tão... A própria palavra crime, não é? Sim. É uma palavra forte, e pode não parecer algo tão importante. Para quem, como nós, por exemplo, trabalha com criatividade e precisa da propriedade intelectual protegida, as coisas são mais graves, certo?
Sim, é seres um merdas. Deixas de ser artista, não é? Passas a ser um cantor de covers. E há gajos muito bons que são cantores de covers, não é? Há bandas de covers brutais, só que são só isso. Nunca passam para um patamar, nunca vendem discos de platina, não é? Nem nunca enchem arenas, salvo raras exceções, tipo os Australian Pink Floyd. E coisa. Há uns gajos chamados Australian Pink Floyd. Que diga que é muito bom, que aquilo parece mesmo Pink Floyd original. A questão é essa, há ali um trabalho de imitação, bom, que também é preciso ter jeito, mas não há aquela criatividade da originalidade. E, portanto, acho que passas para... Na comédia, a questão do plágio é um tema recorrente. Sim. E é uma preocupação recorrente também. Sim. Há imensos casos nos Estados Unidos, constantemente há casos de acusações entre comediantes. Mesmo em Portugal, pelo menos à boca pequena, os comediantes comentam entre si quem é que adapta ou rouba piadas uns dos outros. Sim. E esta semana eu estava a ver uma série muito boa chamada I'm Dying Up Here, que é sobre comediantes nos anos 70 em Los Angeles. E há um novato a quem rouba uma piada, e dizem-na na rádio. E no início ninguém acreditou e achou, quem é este miúdo vai agora roubar? E no final, quando descobrem, os comediantes juntam-se e dão uma tareia no gajo que roubou a piada, o que mostra realmente a importância. Eu acho que essa cena quer mesmo demonstrar a importância da originalidade e da lealdade com os outros comediantes. O que é que tu tens a dizer sobre isso como comediante no universo português? Sim, há histórias de plágio, não é? Que já são lendas, mitos urbanos, no caso do Nilton, não é? Que é sempre a pessoa usada como exemplo de plagiador. Eu sinceramente não sei se é ou não. Acho que houve aquele caso com o Seinfeld, que ele fez na rádio um beat parecido, igual ao que ele tinha feito. Mais tarde o Nilton admitiu que aquilo lhe veio à cabeça e que ele disse e que no fim se esqueceu de dizer, ou no início, como diz o Seinfeld, tal. Pronto. Se é desculpa ou não, e se aquilo ele estava a ver se passava e não passava, não sei. Não conheço, tive o Nilton uma vez, não o conheço o suficiente para saber a honestidade ou os valores, mas parte do princípio que hoje em dia as acusações de plágio que ele recebe são falsas. Acho que hoje em dia ele foi o saco de pancada do plágio. Às vezes, quando faz uma piada fácil e no imediatismo da internet, vais acabar por fazer uma piada que já 10 pessoas fizeram, não é? Sim. Há uns tempos eu vi, ele foi acusado de copiar uma piada do Ricardo Araújo Pereira. E assim, podes duvidar da desonestidade intelectual do Nilton, mas para pensares que ele vai copiar o Ricardo Araújo Pereira numa altura destas, também tens que duvidar da inteligência dele, não é? Sim. Vai traduzir um humorista russo ou grego, não é? Se quiseres plagiar, não vais copiar o gajo mais conhecido em Portugal. E lá está, era uma piada relativamente fácil de chegar lá e que várias pessoas tinham feito. E tanto o Ricardo... Sim, aliás, por exemplo, se tu vires os talk shows da noite nos Estados Unidos, do Daily Show, Seth Meyers, Stephen Colbert, Jimmy Fallon, e eu às vezes vejo alguns do mesmo dia, e obviamente que um comediante profissional tem certos mecanismos de construção de uma piada e há coisas que são óbvias perante determinada realidade. E em alguns momentos, programas feitos no mesmo dia têm piadas muito parecidas. Sim. Porque há uma orgânica na construção de uma piada. E claro que hoje, com tanta informação e tantas influências, às vezes pode ser inadvertido que alguém faça uma piada sem ter dolo de a ter roubado. Foi algo que ficou ali escondido em algum compartimento do cérebro. Eu já fui plagiado por um jornalista do Público, aqui há uns 10 anos. 2 ou 10? 10. E na altura, isto foi uma coisa que ficou resolvida. Aliás, depois ele mataste-o, não é? Mataste-o. Não, mas uma vez fui ter uma conversa com ele quando o encontrei numa pastelaria em Lisboa. Sítio para andar a porrada é pastelarias. Pastelarias é o sítio. Isso é ao no bar, com os copos. Não, pastelaria, estava a comer um queque e fui lá dar-lhe na boca. E foi eu recordo isto, está uma coisa resolvida, não vale a pena mexer muito nisto, mas apenas para demonstrar como é que quem está fora às vezes não percebe a gravidade para quem está dentro, ou seja, porque isto é a gênese, ou seja, a criatividade e a originalidade é a gênese do teu trabalho, é aquilo que te distingue e aquilo que te permite construir um texto, um espetáculo de stand-up, uma carreira.
Portanto, é algo muito valioso, até porque nós não temos muito mais para onde se agarrar, porque dinheiro não há muito, né, nas profissões criativas, estabilidade também não, e portanto é algo muito, muito importante. E uma amiga minha, quando soube o que é que eu fiz, quando o tipo me plagiou, disse-me: tu pareces um revoltado, pareces que te fizeram, que foi um atentado àquilo que é mais sagrado em ti. Eu disse: Porque isto é a gênese daquilo que eu faço. E muito sucintamente o que aconteceu foi que eu tinha escrito um texto para um jornal pequeno até, não era um jornal sequer de grande circulação, feito por uns amigos meus. Por isso é que ele plagiou. E essa pessoa, não, mas é mais grave, porque ele teve acesso ao meu texto através do editor desse jornal, que mostrou a algumas pessoas. Sim. E o texto dele saiu primeiro do que o meu. E quando eu li aquilo, os 3 primeiros parágrafos eram iguais. Aliás, o provedor do Público, uma das frases era mais provável este senhor ter ganho Euromilhões do que escrever 3 parágrafos em que todos os signos, todas as palavras são praticamente iguais. Acontece que ele teve uma postura bastante sobranceira, do género, mandou-me vários artigos deles e citou amigos deles, antropólogos, para dizer que a originalidade não existia e que eu estava a viajar na maionese. E como tal, o diretor do Público na altura, o José Manuel Fernandes, também não reconheceu o problema, apesar de eu ter mandado e-mails e falado com a secretária dele. E como eu achei que era grave e achei que os outros jornalistas iam achar grave, e como ninguém me respondeu, eu escrevi uma carta a mostrar os 2 textos, a expor o problema, que era igual ao e-mail que eu tinha mandado ao diretor do Público, e fiz cerca de 80 ou 90 cópias, meti em envelopes e mandei para a redação do Público. Porque tem outro impacto. Sim. Tu abris uma carta, não é? E 90 cartas chegarem. E aí o provedor do Público escreveu um texto no domingo em que acusava a pessoa de plágio, que mesmo confrontada pelo provedor e entrevistada disse que não. E essa pessoa continua... A cena é essa, né? Devia perder o trabalho. Sim, mas continua a escrever. Continua a escrever. Com tanta gente a escrever bem e que não tem oportunidades, esse gajo deveria perder. Sim. Porque acho que isso demonstra tudo. Eu percebo às vezes que tu tenhas a tentação de ver uma coisa e de adaptares à tua realidade. Este ângulo é muito giro deste assunto. Se eu der aqui um toquezinho e não sei o quê, às vezes uma pessoa tem que se debater com isso. Eu próprio vejo às vezes coisas e penso, se eu desse aqui, e depois pensava, não. Porque pensaste, porque eu também já tinha pensado nisto, de certa maneira. Eu já pensei, ou se eu me debruçasse neste assunto, eu chegava a este ângulo também, porque é a minha maneira de pensar e não sei o quê. E uma pessoa debate-se contra isso, percebes? Agora, depois... É normal que tu tenhas essa tentação. Depois fazer... Não, a mim já me plagiaram. A mim plagiam-me todos os dias. Sim. Nem neto, não é? A questão é... A quem me plagie é o gajo que viu a piada e em vez de clicar partilhar, faz copy e paste sem pôr a fonte. Para os amigos acharem que ele tem essa graça. Que ele tem graça e o pessoal vai lá dar os parabéns. Está grande piada. E ele obrigado e agradece nos comentários. Não é a mesma coisa que este gajo que tinha carteira profissional e trabalha no jornal. Isto é uma coisa. Outra coisa é quando me plagiam para ganhar dinheiro. E já aconteceu. Aconteceu... Pessoas que vivem do humor plagiarem. E um dia eu falarei sobre isso quando eu tiver mais poder. E não falaste com essas pessoas? Não. Porquê? Porque, não era 100% igual, estás a ver? Era 90%. E eu dou sempre um bocadinho do benefício da dúvida. Há aquela história incrível do Louis C.K. que alegadamente foi plagiado pelo Dane Cook e que na série do Louis C.K. convidou o Dane Cook e fez uma cena em que o confrontava com o plágio. E perguntaram, então, mas vocês trabalharam em conjunto? E ele disse, não, estava lá escrito e ele interpretou. Portanto, revela de ambas as partes, e especialmente do Dane Cook, também algum jogo de cintura e de aceitação. Era o que ele precisava de fazer aquilo. Porque a cena depois do plágio, a carreira dele caiu a pique. Estás a ver? Porque foi plagiar o gajo, se calhar tem mais poder, ou no humor mais conceituado. Não tem tanto público, o Louis C.K. como o Dane Cook. O Dane Cook enchia estádios. Sim, mas tem respeito, não é? Tem mais respeito. Mas o que acho que é engraçado foi que uma dessas piadas que o Louis C.K. acusava o Dane Cook de ter copiado, que era o de dar qualquer nome aos filhos, podia chamar 30 Fs seguidos, uma cena assim. Acho que o Richard Pryor já tinha feito uma piada muito parecida anos antes. Estás a ver? Às vezes acontece. Eu uma vez com um comediante que é o Nuno Mesquita, e eu uma vez vi-o a fazer uma piada no palco. E ele começou a fazer aquilo. Eu tenho esta piada. Só que eu nunca tinha escrito aquela piada em lado nenhum. Portanto, eu sabia logo que ele não me estava a copiar. Mas se eu por acaso tivesse escrito a piada, eu pensava, este gajo está-me a copiar. E a piada, porque era uma piada bem rebuscada, que era que eu na buraca, quando pedia a caneta cor de pele para pintar, para colorir, dava uma caneta preta. Era uma cena assim. E a dele era igual, só que era com um chinês. Dava uma caneta amarela e não sei.
E a piada dele era melhor, estava mais bem construída. E eu quando vi aquilo, pensei, se eu tivesse escrito, eu pensava que este gajo me tinha copiado. E não só, agora se eu fizer a minha piada, ele vai pensar que eu estou a copiar a ele. E às vezes acontece isso e não tem nada a ver, são só pensamentos que convergiram. Depois há outros que são, acho que eu li no livro do Com o Humor Não Se Brinca, do Nelson Nunes, do Herman, ele chamava-lhe criptonésia, que é quando tu plagias inconscientemente. Lá está, aquela ideia, aquela piada ficou na tua cabeça. E uma vez aconteceu-me, foi a única vez que eu apaguei uma publicação da página. Eu estava a ver a Yuri TV à noite, que eu costumo ver, deitado na cama com a minha namorada, e estava lá a dizer Jesus Cristo é o Senhor. Sim. E eu virei para ela, Jesus Cristo é o Senhor. Sim. E ela riu. Que é aquela piada dos gatos. Exatamente. Eu não me lembrei, aquilo ficou, eu até não tenho no telemóvel, no dia a seguir vou publicar. Fiz um texto tipo como se fosse a falar com uma testemunha de Jeová, não sei o quê. E publiquei eu. Tenho a sensação que já ouvi isso em algum lado. Fui pesquisar, Jesus Cristo é o Senhor, comédia, aparece logo sketch, gasto fedorento. E eu mal vi, lembrei-me, ganda merda. E apaguei, entretanto o Pedro Durão, que é um comediante também, um guionista, veio logo falar comigo e eu já vi, e não me lembrei mesmo. E o gajo, só mesmo para te avisar. A mim aconteceu-me também, aliás, na série que eu escrevi com o Tiago Santos e o João Tordo, que aliás já estreou o segundo episódio, passa a publicidade. Podem ver na Box, na RTP Play. Também havia eu tinha escrito, estávamos a falar as personagens estavam a falar do Regresso ao Futuro, e uma delas mencionava como é que era o Regresso ao Futuro, aquilo tinha uma premissa um bocado estranha, que era um puto de 17 anos é amigo de um velho, não é? Sim. Tipo uma cena meio estranha. E eu escrevi aquilo e o Tiago disse-me, mas isto é de um stand-up show do James, agora não me lembro o nome dele, James qualquer coisa, e aquilo automaticamente veio-me à cabeça. Eu disse, pois tirámos isso. Ou então acho que pusemos a referência, dissemos isso, mas pusemos a referência da pessoa, porque realmente há a criptonésia, como tu disse. E às vezes não consegues, não te lembras. Eu por acaso aí... lembrei-me, porque podia não ter lembrado e aquilo ficava ali e ficava com a fama de... Agora lá está, duvidem da minha honestidade, mas não duvidem da minha inteligência. Não vou copiar o Gato Fedorento, não é? Se eu quiser plagiar alguém, vou plagiar um grupo francês de humor que ninguém conhece e que pode ser muito bom. E portanto, não é... Um grupo francês que faz humor em árabe, porque são todos imigrantes de Marrocos. Tem lá os argelinos. Curiosamente, isto do Tony Carreira fez com que a Rita Ferro Rodrigues, que é o segundo programa que ela é mencionada de seguida, tivesse escrito no Twitter que estas acusações já existiam há alguns anos, ou que parece isso é verdade. Sim. Isto só foi trazido à baila porque o Tony Carreira faz parte da Comissão de Honra do Medina. Pois, eu não sei, também acho estranho que as coisas só tenham vindo agora. Sim. E como dizia um amigo meu, agora... neste caso, como a música é plagiada e o Tony não é o autor, ele não tem culpa de nada, não é? Porque não tem culpa de estar na comissão, não tem culpa de ser libado de tudo. Não, esse argumento é estúpido, porque por acaso já se falava que o gajo violava gajas há muito tempo. Só que agora pode tramarem. O Ministério Público, exatamente. Como o gajo comprou a padaria ali ao lado e a fazer concorrência à outra. E comprou um carro novo e as pessoas são invejosas. São invejosas e coisas acusaram. O que é certo é que o Tony vai continuar a ser milionário, a ser provavelmente o músico português que faz mais dinheiro. A ter mulheres a tirarem-lhe sutiãs à cabeça. Vai pagar as multas e vai-lhe compensar. Sim. Portanto, o crime compensa, neste caso. E isso é que é triste. Agora, não é só ele, os filhos igual. E eu, por acaso, tenho alguma... Custa-me dizer mal deles, porque eu tenho a impressão que eles são boas pessoas. Sim, e parecem ter... Simpatizo mesmo com mas isso também é um grande salto, porque... Que não conheço lado nenhum, não é? Mas, da mesma maneira que antipatizas com pessoas e com quem não deverias antipatizar. Eu não me engano muito. Não me engano muito. Eu tenho um olfato para a atrasadice mental. Sim. Eu raramente me engano, como o Cavaco, não é? Esta semana também, e já que falaste no início do programa sobre as coisas que são proibidas de causam algum desconforto, a questão de se pensar em proibir jogos de futebol nos dias das eleições. É estupidez. Não, eu escrevi sobre isso. Não é por aí que as pessoas não votam. Acho que as pessoas não votam por outras razões. E é tratar o público como estúpido. Está bem que é, mas é tratá-lo como... agora não pode ser isso, não é? E já não sei quem é que escreveu. Também, então fez os centros comerciais. Sim. Então é a missa, também a igreja. Vamos fechar a igreja. Há aqui um paradoxo, que é o paradoxo das democracias, que é, por um lado, o voto é uma espécie de
paroxismo da liberdade, ou seja, durante a maioria do tempo em que existem seres humanos, as pessoas não podiam escolher os seus líderes e os seus destinos. Portanto, é uma coisa relativamente recente na história da humanidade e que é realmente um dos pontos mais elevados da liberdade que podemos aspirar. Por outro lado, é também um sentido de dever, porque quando conseguiste essa liberdade, muitas vezes à custa de outras pessoas que se sacrificaram e para a liberdade para a qual tu não fizeste nada, há um sentido de dever para preservar a democracia. E há países em que é obrigatório votar. Não é? No Brasil, não é? No Brasil. Eu acho que não é uma questão clara. Eu também estou mais a favor que não se deve proibir jogos de futebol, que não se deve obrigar as pessoas a votar e que se deve apostar na formação política. Há países que têm muito menos abstenção. Há países em que, por exemplo, eu morei em Espanha, as pessoas são muito mais politizadas. Mas mesmo assim a abstenção é alta. Claro que sim. É sempre alta. Há vários fatores. Primeiro, podes não concordar. Em França foi baixa nas últimas eleições presidenciais. Quando tens uma ameaça de extrema-direita, não é? Acho que aí sim, aí faz com que as pessoas se mobilizem mais. Se o PNR estivesse ali na iminência de ganhar, de ser governo, eu garanto que a maioria das pessoas, os mais jovens, que é os que mais se abstêm, iriam votar. Não é? Eu sei que iria, provavelmente. Agora, não... Mas isto, por outro lado, revela uma coisa engraçada, que é... de certa maneira, esta possível medida revela algo que já é evidente para toda a gente, que é nós somos um país profundamente futebolizado. Mas é só uma medida para fechar os olhos, para claro, tapar os olhos. Não, mas não é essa, porque a abstenção beneficia os partidos grandes. E todos os partidos do governo são beneficiados pela abstenção. E, portanto, é óbvio que eles não querem acabar com a abstenção. Senão, lá está. Punham voto obrigatório, punham voto eletrónico, davam benefícios. Porque as pessoas dizem, quem não vota não devia ter benefícios fiscais. É pá, para o caralho, eu pago os impostos. Se eu não for votar, pago os meus impostos na mesma. Agora, quem vai votar, dás um benefício extra, não tenho nada contra isso. Acho que poderia ser, faz uma fatura da sorte, o boletim da sorte. Sim. Sorteias uma casa e um carro. Pá. Ou então começas a poder votar na cena do Euromilhões. Pedes o cartão do Euromilhões e atrás metes o teu voto, sim. E pronto, e é isso. Portanto, acho que isso é essa hipocrisia e essa demagogia que me irrita mais, porque não vai resolver nada e eles sabem que não vai e a abstenção dá-lhe jeito. E pronto. Olha, antes de avançarmos para o tema principal do programa, que é aquilo que nos separa. As pessoas estão todas aí, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, não, vamos convergir opiniões, somos todos um, mas nós aqui não. Nós aqui decidimos os dois criar aqui uma clivagem. Mas antes disso, há ainda um tema que eu acho que nos une mais do que nos separa, que é o lançamento do iPhone 8, do qual eu não sei rigorosamente nada. É X, ou lá o que é. Não é X, não é 8? É X. Há lá tanto que eu sei sobre X, 10, digo eu, que é a numeração romana 10, não sei. Mas já vai no 10? Não, mas eles saltam porque sim, porque vende porque mais. X é mais giro, não é? Porque o 8 eles só conseguiam pôr a 900 euros, estás a ver? Mas passando para o X, vai lá buscar 1300. Sim. Porque a diferença do 8 para o X é que o X tem um aileron traseiro. Tem um aileron e tem 2 entradas de ar, que é para arrefecer. E a única coisa que sei é que aquilo lê caras, que aquilo lê as caras. Lê as caras, sim. E que gerou muita ejaculação precoce nos nerds do mundo, certo? Os nerds são mais Android. É? Yeah. Os nerds são Android. Os hipsters e os Insta-bloggers e os lifestylists é que são iPhone. Eu entrei muito tarde no mundo dos smartphones, tal como no mundo do sexo, aliás, e tive um iPhone e agora tenho Android. E pá, eu não percebo, além da questão de estatuto do iPhone, e não percebo bem, não faz grande diferença na forma como opero aqui a coisita. Eu nunca tive iPhone, portanto não sei, não posso dizer que é pior ou que é melhor. O que eu sei é que, obviamente, estás a pagar a marca. Mas hoje em dia na Samsung também pagas a marca. O Samsung, o Edge S8 ou S7, uma coisa assim, também custa 900 euros, uma coisa assim. Portanto, também pagas aí a marca. Eu tenho um OnePlus, que é uma marca chinesa, custa 1/3, e tem specs melhores. O que são specs? São as specifications. E portanto, não... Mas se eu tivesse... imagina, eu ganhava 1 milhão por mês, se calhar comprava um iPhone só para ver. Agora assim parece-me um preço... E depois davas a um sem-abrigo. Ridículo. Dava para um sem-abrigo, toma lá, reconhece-te a cara, não reconhece, estás todo sujo e com bué da barba, não te vai reconhecer. Sem dentes. Sem dentes, não vai dar.
E pá, não... O que é que eu ia dizer? Já nem sei o que é que eu ia dizer. Ia dizer que é um preço... Eu vivi num tempo, não é? E nós vivemos num tempo em que os computadores começaram a 400 contos e vieram a descer daí abaixo. E já compras um portátil por 400 euros. E os telemóveis é ao contrário. Porquê? Porque portátil não é estatuto. Sim. Mac é também, não é? Mas um computador em casa não é estatuto. E o telemóvel é. E agora tu podes dizer que aquilo é bom e que fica menos lento e que dura mais anos e não sei o quê. Eu acho que já foi mais assim a Apple. Hoje em dia eu acho que é muito igual aos outros. Um amigo meu que é especialista em branding explicava uma vez, lembro-me dele me explicar o que era o branding. E ele explicava estás a ver uma t-shirt branca feita na mesma fábrica, com o mesmo tecido. Se só for uma t-shirt branca e for vendida na feira de Carcavelos, vale 5 euros. Se meteres o cavalinho ou o crocodilo, vale 40. Nem precisas meter o cavalinho ou o crocodilo, mas meter a etiqueta certa com a marca certa, sei lá, Marc Jacobs, Gucci, whatever, nem precisa ter o símbolo cá fora, vale 60 euros. Ou seja, isso é o branding, é o valor acrescentado pela marca. Quer dizer, eu imagino que agora os especialistas em publicidade e branding têm de dizer, não, isso não é só o branding, mas de uma forma sucinta é isso. E a Apple é a única que se conseguiu tornar na chamada Love Brand. É uma Love Brand. As pessoas adoram a marca. Adoram a marca. Ninguém adora a Staples, não é? Ou a Vorten. Não adoras a Coca-Cola, é outra Love Brand, a Apple, a Nike. Sim. Com essas que conseguiram misturar ali a marca com o estilo de vida e com a emoção, exatamente. Ninguém adora as canetas Bic. Não, eu lembro-me. Escrevem bem. Sim, eu lembro-me dos primeiros ténis Lecoq Sportivo que eu tive, que nos anos 80 era uma marca. Que pénis desportivo, não é? Exatamente, o pénis desportivo. Devia, sei lá, ter uns 8 anos, 9, 10. E realmente faz-te sentir outra pessoa, faz-te sentir. Sim. Chegas à escola logo, elas caem logo, não é? Eu na minha escola apareciam logo pessoal para me pisar. É para estrear, toma. Ou para roubar. Ou para roubar também. Por falar nisso, do nosso passado, aquilo que nos para. Tu cresceste na Buraca. É verdade. E eu no Estoril. Que betolas, pá. Curiosamente não, sabes? Eu estava a pensar nisso. Mas tinhas muitos amigos betolas? Ou não? O Estoril tem várias zonas. Tem várias zonas. Eu morava ao pé de um bairro ligeiramente perto, a 1 quilómetro, 2 distante, de um bairro chamado Bairro do Fim do Mundo, de barracas, com uma grande comunidade negra e cigana. Cheguei a andar a porrada com ciganos. Sobreviveste para contar a história. Sobrevivi porque o meu irmão foi lá com ferro. Mas durante assim que eram 2 contra 2, mas assim que eles saíram lá nós vamos regressar acompanhados. Sim. O que pareceu-nos uma ameaça consequente, sinceramente. Sim. E durante umas 2 semanas eu vinha de autocarro normalmente da escola para casa, vinha com o rabinho apertado a ver se não estavam à minha espera. Mas era isso que eu ia dizer, que era, apesar de ter andado num colégio que era um colégio católico e era frequentado por muitas das antigas e boas famílias da Costa do Sol, a verdade é que naquele colégio tinha havia pessoas de vários níveis sociais, havia muita classe média. Havia o milionário e o bilionário, não é? Não. Havia ali esses 2 estratos. De todo, a minha família não é de todo, portanto nós éramos classe média, uma classe média bem na vida, mas classe média. Quando tinhas mais do que um filho naquele colégio eles davam um desconto e nós fomos para lá muito porque o meu pai tinha estudado lá e quando o meu pai estudou, claramente, portanto isto foi em 1950 e tal, quando o meu pai estudou lá, claramente o meu avô não era uma pessoa endinheirada. E porque o meu avô era guarda fiscal, portanto tinha uma vida acima, se calhar, das possibilidades da maioria dos portugueses, que era muito o mínimo denominador comum era muito baixo. Não acredito. Antes do 25 de Abril, as pessoas não viviam todas bem. Mas a minha avó trabalhava numa casa de uns senhores e o meu avô fazia também trabalhos para lá, portanto... e o meu pai queria muito que nós andássemos naquela escola. Isso é outra coisa que nós vamos falar, que eu andei em colégios, estou em escolas públicas, não é? Porque achava que era um bom colégio e que nós íamos ser pessoas disciplinadas e que havia ali valores que eram importantes. Não tanto religiosos, mas mais de disciplina, acho eu. Mas, ao fim e ao cabo, eu dava-me com todas essas pessoas e nós sabíamos que havia alunos que os pais não podiam pagar e que estavam ali de graça, imagino eu. E dava-me com todos esses alunos, mas de certa maneira... eu sempre fui um miúdo bastante integrado, nunca me senti à parte, não tive esses problemas, não fui bullied nem nada do género, mas eu sentia sempre um bocadinho, quando estava com os mais chunguinhas, com quem eu às vezes brincava ao fim de semana, que moravam ali ao pé de mim, morava num sítio em que havia uma zona mais pobre,
E chegaram-me a tentar roubar a bicicleta, e uma vez meteram as luvas, tinha levado umas luvas para emprestar para o gajo a guarda-redes, e o gajo meteu as luvas nos tomates e esfregou-as antes de me devolver. Típico. E nós éramos realmente tratados, eu e os meus irmãos, como aqueles têm mais dinheiro do que nós. Yeah. Portanto, eu era o Beto para esses. Mas para alguns dos muito, muito Betos, eu também não era o menino... Eras o Xunga. Não era o Xunga, mas não era exatamente o mesmo círculo exclusivo deles, não é? Sim. Eu lembro que havia um tipo que tinha uma casa... Só usas 2 nomes, não é? Que eu vou, só. Não, tinhas de ser o qualquer coisa Gonçalves. Exatamente. Tipo, se eu fosse Guilherme Rodrigues Duarte, Sim. não é muito mais pomposo, não vendia mais do que Guilherme Duarte só. Sim, temos que fazer, não temos que usar isso no próximo livro. Guilherme Rodrigues Duarte. Guilherme Rodrigues Correia Duarte, não é? Pumba, 4, só agora para ultrapassar. Mas continua. Não, então, estava a pensar nisso e realmente havia, apesar de ser de Estoril... Agora, o que é que eu acho que ficou desse tempo? Eu acho que ficam coisas boas sempre, de onde quer que tu cresças, não é? A menos que vivas numa zona deserta. Sim, na Síria não, mas... O que eu trago de bom lá... E acho que isso teve mais a ver, possivelmente, com a educação que eu tive em casa e com algumas coisas da escola. Ficou acho que até pela negativa às vezes, ficou uma certa impaciência com tiques de classe e com hierarquias muito estabelecidas. Faz-me um bocado de confusão isso, sabes? A forma como eu vi algumas pessoas tratar empregados. Até porque depois eu servia à mesa, já tinha 20 e tal anos, e hoje em dia a forma como as pessoas tratam empregados, se eu estiver a jantar com alguém trata mal o empregado, é coisa para eu ficar bastante irritado. Sim, um date do Tinder ou assim, não é? E ela trata mal o empregado, acabou logo ali, não é? Completamente. Sexo para aleijar, no máximo. O máximo que ela leva a ti é sexo para aleijar. Por outro lado, permitiu-me ter conhecimentos e conhecer pessoas em determinados círculos que, não sei se alguma vez recorri a eles, mas que mesmo no estrangeiro me ajudaram a chegar a outras pessoas. Portanto, a ideia de que se tu te moveres em alguns círculos ou tiveres acesso a esses círculos, isso te abre as possibilidades na vida, não tenho a mínima certeza. Claro. Vou dar um exemplo. O meu primeiro trabalho como estagiário foi de um amigo meu que já trabalhava nessa empresa, mas isso acho que podia acontecer em qualquer lado, não precisava de ser ali de Cascais, mas claramente isso influenciou. E a verdade é que eu voltei a viver lá muitos anos depois. A única vez que voltei a viver foram 6 meses e foi na casa de uma namorada que morava em Londres, e foi das vezes que eu me senti mais perto de ter uma depressão, porque eu acho que aquela zona é muito bonita, é litoral, eu adorei crescer junto ao mar e havia uma certa mística quase de filme adolescente, sabes, da vida que nós tínhamos, vida ao ar livre, jogávamos futebol na rua, íamos à praia. Mas eu costumo dizer que Cascais, aquela linha tem uma coisa que não é para toda a gente, mas para quem fica lá e repete perpetuamente a vida dos pais, os mesmos princípios, as mesmas preocupações, as mesmas frivolidades, para quem não quer viver assim, aquilo é um bocado como o cérebro de um Doberman. Lembras que diziam que o cérebro do Doberman era demasiado pequeno para o cérebro e que os cães enlouqueciam? Sim, isso era um mito. Sim. Mas era isso que eu sinto. E isso... Não, o Miguel Sousa Tavares diz que é verdade. Claro. Ainda há pouco tempo disse. Também é verdade do cérebro dele, possivelmente. Pois, dele, não sei. E o que aconteceu foi que eu quis sair dali aos 20 e poucos anos, fui para Lisboa, depois fui para o estrangeiro, e a verdade eu lembro uma vez de voltar a Nova Iorque com os ténis, e só para veres às vezes a forma limitada como algumas pessoas são, e encontrar um ex-colega numa pastelaria e ele dizer: então, agora usas ténis a preto? É assim. Pronto, agora fala-nos tu um pouco da tua infância e da tua experiência. Portanto, da Buraca, não é? Como sabes, é muito parecido com o Estoril, é quase igual. Nas escolas públicas também, da Buraca e da Maia. Atenção, não é? Que há escolas públicas de Benfica já para os meninos ricos. E eu no dia estava a falar com isso com uma amiga minha que tinha andado lá também. E eu estava a dizer que eu, se tivesse filhos, eu não quero ter, mas se tivesse, queria colocá-los numa escola pública. Acho que não os ia colocar num colégio. E ela dizia que não, ela só andou lá nos últimos 3 anos, ou uma coisa assim, só na parte secundária. Não o colocava na escola da Maia, provavelmente, porque acho que não é preciso passar pelo que eu passei e os meus colegas passámos. Hoje em dia acho que foi bom passar por isso, mas há muita gente que passou e que não correu bem. Achas que ainda há pessoas que acordam à meia da noite em posição fetal a chorar, a pensar que estão numa aula do 7º C na da Maia? Nem acho tanto isso, acho que foram influenciados
pelos maus e fazem agora parte deles. Ok. Acho não que é mais... vítimas, mas... Não, vítimas, começaram por ser Sim. vítimas, mas cresceram agora e o que eles têm são 33 anos e estão na esquina do café todos os dias. E não fazem nada da vida. Vou fumar ganzas e a beber minis. Fumar ganzas e a beber minis, exatamente. E, portanto, acho que isso é um produto, obviamente, da educação que tens em casa, né? Mas também do meio onde estás. E eu, se calhar, tive a sorte de fazer os amigos certos. Também eras um privilegiado em relação a muitos dos teus colegas, ou seja, em sim, termos económicos, claro. E dos teus pais, se calhar, terem uma educação e te abrirem portas, e, não é? Ou seja, e acesso a outras coisas que muitas daquelas pessoas não tinham. Sim, assim, depois no 10º, no secundário, já não tanto. Era já mais igual, tudo classe média. Mas no 5º e no 6º ano, eu e mais 2 ou 3 éramos os únicos que era classe média. O resto era tudo classe baixa, que morava na Cova da Moura, numa casa sem condições, sem saneamento, que tinham 5 ou 6 ou 7 irmãos, em que ele tinha 12 anos e ia seguir às aulas e ia ajudar a mãe na peixaria ou a fazer limpezas. Claro que era um privilegiado em relação a essas pessoas, não é? Isso era. Mas isso eu também ajudei o meu pai a fazer muita coisa no trabalho dele, quando era adolescente. Se calhar não... Sim. Não todos os dias como essa pessoa depois da escola. Claro, sim, não é por aí. Eu tenho outro amigo que ajudava no restaurante e não é por aí que e o restaurante dá dinheiro. E era mais que uma questão aí até de formação e de ensinar o que é que custava. De necessidade, não é? Ou seja, foi ensinar os teus filhos uma ética de trabalho e que as coisas custam. Sim. E no caso da outra da peixaria, provavelmente ele tinha mesmo que fazer aquilo. Não é? Agora eu não, sim, tinha mesmo. Agora eu não... Por exemplo, estava a falar de ténis de marca. A única coisa que eu tinha de marca eram os ténis para jogar à bola. Era a única coisa que eu gostava de ter ténis. Todo o resto, toda a minha roupa era dos ciganos. Era da feira. E ainda hoje tenho lá muitas t-shirts e uso muitas. E ténis também. Era a única coisa. Ou seja, nunca... Eles tinham melhor... Esse pessoal de classe baixa tinha melhor roupa que eu. Que eu tinha roubado noutro sítio, mas tinham melhor. Mas sabes que as pessoas têm a ideia de que os colégios privados é tudo para copinhos de leite. Mas aquele colégio era duro. Ou seja, não era só duro... entre os alunos, porque eram só rapazes, 1500 rapazes. Sim. E como tal, os níveis de testosterona, ainda por cima, durante a adolescência, havia bullying, havia porradas, os jogos de recreio muitas vezes eram violentos, havia uma constante dureza, uma coisa quase, eu diria, militar, apesar de que nós não dormíamos lá, nem tínhamos farda, nem nada do género, mas havia aquilo que há normalmente quando juntas muitos rapazes. E depois também a disciplina imposta pela própria escola. Não havia assim tantos padres já como professores, mas havia alguns, mas batiam. Portanto, eu apanhei ali ainda nos anos 80, início dos anos 90, a mudança do velho regime para... os professores eram os mesmos, ou seja, as pessoas que ensinavam no antigo regime eram os mesmos até aos anos 80 e 90. Portanto, lembro-me logo no 5º ano de levar um lambadão, mas daqueles, tipo, de uma mão ossuda de um professor que era o Mocho, que já na altura devia ter 90 anos, porque estava a fazer os trabalhos de casa de outra disciplina enquanto estávamos a fazer a correção do teste no quadro. Lembras-te das correções de teste no quadro? Era assim uma coisa chata para caralho. E ler em voz alta, para mim era o pior. Agora tens que ler na página, não sei. Tinha professores que, retrospectivamente, quando olho para trás, eram pessoas gravemente perturbadas. Um tipo que nos tratava no feminino, tipo pessoas estúpidas e que nos apertava os mamilos com força. Se calhar está ali no... Será que era pedófilo, não é? Não, aquilo era mesmo violência só. Era. O gajo gostava de humilhar as pessoas, gostava de humilhar os alunos. Tinha outro que era o Salles Gomes, que dava com cada lambadão. Era um tipo tão... O terrorismo psicológico era tão apurado que, vou-te só contar esta história, nós éramos obrigados a ter na disciplina dele 2 cadernos, que eram os cadernos da escola, colados um no outro, e portanto no meio fazia uma bolsinha. Sim. Só podiam estar, nessa bolsinha tinhas que ter sempre folhas de teste e folhas de dossiê. E o caderno tinha que estar forrado com papel transparente, não havia cá motas ou miúdas e não sei o quê. E tinhas que ter 3 canetas, uma preta, uma azul e uma encarnada. No dia em que ias ao quadro, que era um dia terrível, que tinhas que escrever o sumário em francês e que o gajo te humilhava, ele pegava na caneta vermelha para te corrigir o caderno e dizia: eu uso a tua caneta porque não vou gastar a minha tinta com os teus erros. Pumba! E tive vários professores assim, e isso criou-me. Eu acho que há rapazes que acordam à meia da noite hoje em posição fetal a chorar. No meu caso e do grupo dos meus amigos, nós hoje olhamos para isso e rimos, contamos essas histórias às vezes às namoradas e elas acham um choque, dizem-me vocês estão traumatizados, porque ganham um tom de mitologia quase.
Mas eu lembro-me de ir muitas vezes angustiado para as aulas por causa disso, desse terror. E acho que isso fez com que eu quisesse ser sempre uma pessoa muito independente e que questionasse muito a autoridade, sabes? Sim, eu em termos das escolas, o 5º e 6º ano a preparatória era terrível, aquilo era uma selva lá dentro, era porrada a todos os intervalos, era tudo. Nós íamos comprar o pão com chouriço, que até hoje é o melhor pão com chouriço de sempre, e íamos comprar, íamos a correr, esconder-nos atrás de um pavilhão e comer aquilo mesmo à bruta sem poder saborear, porque aparecia sempre alguém para nos roubar o pão com chouriço. Não roubavam sempre, porque eles eram espertos, se roubassem sempre nós deixávamos de comprar tudo, se roubassem tudo, então roubavam só metade, dai um coche, e a gente dava um coche. E portanto aí essa escola foi, ainda por cima, 11, 12 anos, foi má, mas não tive maus professores, tive bons e maus. Depois na outra escola, que era do 7º ao 12º, portanto era ali muitos anos ali, dentro da escola era tranquilo e tive, maioritariamente acho que bons professores, principalmente no secundário acho que tive muito bons professores. Também tive muitos anormais. No 7º ano tive um professor que eu arrisco dizer que era pedófilo. E depois acho que vinha saber que ele tinha sido expulso da escola porque tinha andado a apalpar miúdas na arrecadação e não sei o quê. Ao menos era miúdas que ele gostava. Pois, eu por acaso vou dizer isso, andei num colégio de padres e nunca se falou disso. Aliás, até levaste a mal, não é? Os teus colegas a ser todos violados e a ti nada. Ninguém te queria. Ver, isso é uma piada do Bill Maher. Ninguém te queria. O Bill Maher tem uma coisa do género, que ele diz: eu andei num colégio católico, cá está que era como é que era? Criptonésia, não sei, posso não ter visto. Mas que é no special dele. É num dos specials, ele diz isso, que anda num colégio católico e sinto mal porque a minha autoestima estava em baixo porque eles nunca me chamaram, nunca me sentaram ao colo e nunca... Posso ter visto tipo naquelas compilações. Mas também YouTube, é daquelas piadas que é suscetível de ser feita, é tão, não é? Tipo, mas não havia isso, quer dizer, não havia que nós soubéssemos, mas mesmo entre os alunos aquilo era um clima muito masculino e qualquer toque efeminado... não estou a dizer, não faço a mínima ideia se alguns, naqueles 1500, alguns miúdos não tiveram experiências homossexuais. Não ter tido, claro. Normal. Que eu saiba não, porque isso era muito... Qualquer gesto afeminado, o gajo que era... Podes ir ao cu ao homem. Podes ir ao cu ao homem, quer dizer. Não precisas de ser maricas. Se eras mau em educação física, era logo um ponto a menos no prestígio social. Não gostas de futebol. Por outro lado, criou-se ali e alguns dos meus amigos hoje ainda são amigos... com mais de 30 anos, uns 2 ou 3, um clima de lealdade, ou seja, havia entre nós um clima de lealdade e de sobrevivência que eu acho que também formou a pessoa que eu sou. Em relação... Pois, por isso é que eu digo, ainda bem que eu andei lá, porque deu-me muito mais estaleca. Eu sei que ter tido essa vivência fez com que eu chegasse, por exemplo, a empresas, começar a trabalhar e não papar as coisas que os outros papavam. Ou quando te falavam mal, o quê? Não falas assim comigo porque já falaram comigo durante a minha infância toda e eu não estou para tolerar mais isso. E vejo que me tornou uma pessoa mais, mais capaz de desafiar a autoridade, como estavas a dizer. Mas o pior na escola não era dentro da escola, era fora. Era o percurso de casa-escola que era o mais preocupante, porque era, não digo todos os dias, mas todas as semanas era assaltado. Íamos jogar a bola era sempre roubada, chegaram a chover coquetéis Molotov dentro da escola, no campo de futebol, e pedras da calçada, estás a jogar a bola no campo de futebol e começam a cair pedras aí da Cova da Moura para dentro da escola, e havia sempre stress. Eu nunca andava com dinheiro, não tinha telemóvel na altura, não andava com relógio, não tinha roupas caras, nunca me assaltavam grande coisa, mas todos os dias era abordado para, dá-me aí €1 para comer. Pois ali na linha do Estoril, eu morava mais precisamente em São João, havia o Fim do Mundo, havia o pessoal do Tanque, que tinha uma equipa que era o São João Power, que nós quando íamos jogar futebol com eles, tipo, nós já sabíamos que íamos levar muita porrada. E eu lembro do meu irmão ter sido assaltado com faca mesmo encostada ou seja, apesar de haver aquela mística do lugar que foi durante muito tempo o reduto da aristocracia europeia que vinha viver para cá nos anos 60 e 70, aquela linha também é um subúrbio da cidade de Lisboa, claro, e como tal tem os mesmos problemas e as mesmas características do que outros subúrbios. Agora eu sei que pela educação que tive em casa, que foi muito mais uma educação, o meu pai, tipo, não... Eu lembro que havia um tipo que no 12º ano já tinha 18 anos e ia de Porsche para lá. Havia muito pessoal de motas, ou seja, isso havia, e as motas eram um estatuto, mas em minha casa, posso dizer que nunca faltou nada, mas também as coisas que eu queria acima do que era minimamente necessário, tinhas que trabalhar para elas.
Ou porque tinhas boas notas, ou porque ias mesmo trabalhar. As coisas não eram dadas de mão beijada. Tal como eu conheci pessoas que eram muito endinheiradas mesmo. Claro, e que também têm faziam isso aos filhos. Ou seja, tipo, não, tu vais ter primeiro, vais trabalhar, vai-te dar um carro em segunda mão velho, depois de teres feito isto e isto e isto. Mas são menos, não é? São menos. São menos. Há muito... São menos. Já não sei quem é que dizia numa entrevista, Pá, eu acho que posso estar a cometer um erro, mas acho que era o neto do Belmiro de Azevedo. E a dizer, por acaso, todos os meus amigos são assim também, de famílias ricas. E por acaso, calhou. Não calhou, estás a ver? Não calhou. Claro. Tu andaste só em meios, seja colégios, seja os amigos dos teus pais, os filhos deles que tu conheceste, mas só te permitiu. E isso é que me faz confusão, que é o pessoal que não tem a noção da realidade. Mas isso também me fazia confusão. Nós convidávamos o pessoal para ir jogar à bola lá. Para jogar à bola, não vou. Epá, estás a ver? Vives ali na tua bolhazinha, aquilo não é a Síria, estás a ver? No máximo roubam-te a bola. Claro, há pessoas que escolhem, em Cascais é a mesma coisa, ali escolhem viver nessa bolha e continuam a viver. Há amigos meus que não, que fizeram o mesmo trajeto do que eu e foram à procura de outras coisas, e eu sempre precisei dessa diferença e de conhecer mundos diferentes. E por isso é que, tanto conheci pessoas na favela no Rio de Janeiro e ia lá almoçar, como podia estar numa festa seleta em algum lugar em Cascais, ou sabes, como... e isso para mim é que é o mais importante, é tu seres capaz de ter essa flexibilidade. E te sentir bem num sítio e no outro. E sentir no outro. Porque essas pessoas, quando vives assim nessa bolha, depois são as pessoas que dizem, emprego as pessoas não querem trabalhar, não é? Que diz o gajo que trabalha na empresa do pai, que já era do avô e que já nasceu em Bestedor e que não sabe minimamente o que é que custa a vida, não é? Por exemplo, eu tenho uma vantagem, que é quando vou cumprimentar alguém, raramente fico pendurado só com um beijinho, porque já sei quem é que vai dar só um beijinho. Já sabes, não é? Então pronto, é uma grande vantagem social. Olha, então digo, eu não conheço ninguém que só cumprimente com um beijinho. Ninguém. Sim. E pessoas que dizem só os meus pais. Vermelho em vez de encarnado. Não conheço. Queijo bola em vez de Flamengo. Não, que dizem encarnado em vez de vermelho. Desculpa, encarnado em vez de vermelho. Retrete em vez de sanita. O que é que há mais? Há tantas. Golfe em vez de golfe. Sofá em vez de sofá. Não conheço. Eu não tenho um amigo Beto. Não tenho. Não dá. Nunca aconteceu. Lá está. Por acaso. Calhou. Se calhar foi de viver na buraca. Nem eu sou um Beto. Sim, mas também não sou teu amigo, não é? Olhando para ti não pareces Beto. Sim. Não tens um cabelinho foda-se. Se tivesse. Já tiveste? Já tive. Acho que no... foda-se não, mas aquele Playmobil. Cabelo Playmobil. Não, nunca foi porque o meu cabelo era demasiado... Era mais rebelde para isso. Sim, mas usei sapatos de vela. Que é sempre uma coisa... Nunca tive Até que um dia percebi, eu não tenho um barco. Não. Eu não faço velas, se calhar é melhor mudar de sapatos. Mas a calça cá aqui mas com essa merda, o polzinho. Isso é... Eu acho que até uma certa idade, tu obviamente és fruto do lugar onde estás. Ou seja, como é que tu com 15 anos, rodeado de amigos que usam sapatos de vela e as miúdas gostam de sapatos de velas, tu vais usar o quê? Uma sandália ou um ténis? É muito difícil. Eu acho que depois tu começas a procurar a tua voz e a tua identidade. Claro, é normal. Mas és muito vulnerável. De certeza que tu também fizeste coisas na tua adolescência em função da aprovação dos teus pares. E que se calhar olhas para trás e dizes, olha, usei comprei aquele quispo. Por acaso nunca fui muito de... Eu nunca fui nem gótico, nem dread. Também nem não. Era mais... Estava ali um bocado indefinido. Tive uma altura assim mais a resvalar para o dread. Quem tinha os ténis da Riff, aquelas calças tipo mais largas, mas foi o máximo, nunca, porque eu também não tenho cara de dread, tenho cara de urso. Eu acho que devíamos fazer então não dá. De urso de panda coreano. Ursinho, e então não dá. Eu acho que um dia devíamos fazer um programa só sobre a adolescência. Tá bem. Acho interessante. E trazemos um adolescente. Sim. É melhor ser um. Se não for uma, ainda nos acusa. Hoje em dia... Quer dizer, 19 já ainda é adolescente, 19. Não podes é trazer o teu professor, aquele que... Pois não, esse. Não vou dizer o nome dele, só para não mas quem foi o meu colega ia ouvir... Tinha um professor que era o bagaço, que ia bêbado para as aulas, e nós riscávamos-lhe o casaco por trás, ele tinha um casaco de camurça todo riscado, e ele irritava-se a meio das aulas e mandava tipo essas 2 filas para a rua. Toma. 2 filas, era assim, era genial. É mais barato. E um dia irritou-se connosco e disse, seus filhos da puta, eu quero é que vocês se fodam. E se o porta fora. Não voltou mais? Não, nessa aula não voltou mais. Não, mas nunca mais voltou. Não, pois voltou, mas nessa aula não. Era fixe terem conseguido com que o homem se reformasse para sempre. Mas foram boas... Então, olha, boas vivências. Eu olho para trás e, por acaso, retrospectivamente, acho que tive uma adolescência e uma infância bastante feliz. Nunca fui um tipo atormentado. Também, sim. Não, claro que tu vês nos filmes e noutras coisas, não tens aquela... sei lá. Mas...
apesar de tudo, brinquei muito na rua, todos os dias estava na rua a brincar, era roubado quase todos os dias, mas estava lá no dia a seguir. E aprendi também muita coisa. Aprendi como é que é na street, como é que é a vida com sócio escolhido. Isso foi um gajo que se virou, eu não sei se já contei, que era um ex-colega de um amigo meu, que eu tinha jogado a bola com ele no Damaense. Uma vez eles encontraram e o gajo estava tipo, sem dentes, com uma cara mesmo toda coisa assim. Como é que é, não sei o quê. E ele perguntou, o que é que estás a fazer? Ele, a vida agora é só drogaria, primo. E ele, a vida com sócio escolheu, né? Sabes como é que é? E pronto, foi isso, fica fixe. Mas era drogaria que é de consumo ou de tráfico? Não percebi bem, devia ser os dois. Devia provar para ver se estava boa. Sabes qual é que é a regra? Don't get high on your own supply. Pois é. E mais coisas então que nos dividem, se bem que esta não nos dividiu assim tanto, pelos vistos, porque tu insististe em dizer que o Estoril era quase igual à buraca. Não disse nada disso, todo. Qual é a próxima? Já lá vamos, mas eu lembro agora, ia contar essa história há bocado de uma... o que para os pobres é loucura, para os ricos é excentricidade. Eu lembro de ir à casa de uma miúda, de famílias muito ricas, e de tanto em tempo ouvimos um barulho estranho, parecia uma gaivota, mas era um barulho estranho. E perguntámos o que é que era, e era uma gravação que o avô dela tinha, que ela dizia que era o som de uma gaivota a morrer, e que aquilo afastava as outras gaivotas. E eu não sei se era o som de uma gaivota a morrer ou não, mas havia uma gravação de um som estranhíssimo, porque eles viviam em cima do mar, ali perto do Guincho. Problemas de primeiro mundo, não é? Exatamente. Eu estou a imaginar o gajo a acordar um dia, no seu roupão de seda, não é? E a dizer ao caseiro, vai buscar o gravador e uma gaivota que vamos gravar. E uma faca. E uma faca para matar. Eu acho que era mais asfixiar a gaivota, tipo partir-lhe o pescocinho. Um som mais agonizante e prolongado. Olha, antes das praxes, tu és casado, entre aspas, casado no sentido em que... Moro junto, moro em pecado. Isso é engraçado, sabes que no Brasil, a partir do momento em que tu vives com alguém, és casado. As pessoas dizem meu marido e a minha mulher. Em Portugal, ainda no outro dia estava a falar com uma vizinha minha que já tem filho e não sei o quê, e ela dizia o meu namorado. Mas eu até acho que é mais giro o meu namorado. Porque o namorado é... Estás enamorado, estás apaixonado, em amor. O marido... Muitas vezes não estás. Sim, mas pronto, partes do princípio que estás. O marido é um estatuto civil, é um estado civil. Não é não reflete a paixão, não reflete o sentimento da pessoa, já viste? E então, pronto, sim, vive em pecado. Deus todos os dias está a olhar para nós, a ver o que é que nós andamos a fazer. Depois, cada vez que a gente faz sexo, ele marca uma coisinha que é para a gente sofrer no inferno. Sim, vive em pecado já há uns tempos. Eu sou solteiro. Pois é. Agora há algum tempo já fui casado com uma relação... Casado? Não, mas viver junto, ou seja, uma vida de casado. Sim. Batias-lhe e tudo, pronto, normal. Essas coisas de homem, né? E como tal, vivemos neste momento, no que toca ao Estado Civil e à vivência que daí resulta, coisas diferentes. É verdade. O que é que tu tens saudades da vida de solteiro? É assim, o solteiro não sou há muitos anos, não é? Eu pensava que me ia dar pior a viver junto. Sinceramente pensei, porque eu sempre tive muita necessidade de estar sozinho, de vez em quando. O autismo, não é? Sim, virado para a parede. Sempre tive necessidade disso e tive algum receio que a partir do momento que fôssemos morar juntos as coisas corressem mal. Mas não, estou bastante contente por acaso, e não é por ela estar potencialmente a ouvir isto, mas estou bastante contente. Até porque ela não ouve. Provavelmente já não. Estou contente, continuo a ter o tempo para mim, não é? Ela também vai trabalhar, eu trabalho em casa. Não tens tomates suficientes para dizer coisas que sentes saudades da vida de solteiro? Não, de solteiro ou de não viver junto? É diferente. Não, solteiro. Solteiro. Sim, então, solteiro. Isso, claro que tem coisas boas. O facto de não teres de dar justificação a ninguém, não teres que pedir autorização, porque o que o homem faz é pedir autorização, de poderes, imagina, se eu me apetecesse viajar com os amigos, pumba, siga. Ou se me apetecesse andar aí, sair à noite feito maluco, podia fazer. Não sinto muita falta disso nesta altura, por acaso, ando um bocadinho mais caseiro. Mas... Sim, até porque eu acho que isso não é uma angústia que te persiga quando estás casado. Em alguns momentos, porque vês alguém fazer isso, é uma coisa que aflora. Sim, o que me angustia é se uma gaja mesmo boa se faz a mim. Sim. Estás a ver? E eu, não posso.
Isso angustia. Mas passa logo a seguir. Mas ficas a pensar, devia ter sido quando eu era solteiro. Quando é que tu andavas quando era solteiro? Mas pronto, como eu estou muito bem servido, também não tenho porque são escolhas problema. que se fazem. Ou seja, a partir do momento em que tu escolhes ter uma relação, tu não tens uma relação apenas para ser feliz. Tens uma relação para fazer as outras pessoas felizes. Ou seja, há algo que tu recebes quando tens um sentido de preocupação que vai além de ti. E isso acontece até quando teres um cão, por exemplo, sim. Sabes? Ou teres cão, filhos, mulher, tomares conta, deixar que a tua mãe, já velha, venha para a tua casa e tomes conta dela. Portanto, há uma... no dar há algum receber também. Não é? E eu acho que quando és solteiro perdes um bocadinho isso. Ou seja, quando vem a gaja boa e que tu dizes pronto, não, porque estou casado, não posso ir para a cama contigo, não é? Que é uma coisa que te acontece todos os dias, não é? Tu sais de casa e pimba, gajas boas a saltar da varanda, não é? Sim, Guilherme Duarte. basicamente essa escolha que tu estás a fazer, eu acho que quando dizes não e decides não flertar, não avançar, eu acho que isso te traz alguma coisa de bom também. A renúncia de certas coisas, sabes? E acho que vem com o facto estás seguro ou não, não é? De ti. Claro. E eu acho que até... E o que é mais importante para ti? E normalmente as valorizar, pessoas dizem quando se tem namorado é que aparecem mais mulheres. E é exatamente porque tu se calhar estás mais confiante e não estás tipo predador na noite, não é? Desesperado. A olhar para todo lado e não sei o que, estás a curtir a tua. E isso acaba por atrair mais mulheres, porque os gajos que andam desesperados atrás normalmente são os que ficam para o fim. E também são os que têm mais sucesso, porque em 20 calha uma. Mas eu acho que também vem daí. Mas isso não me faz muita confusão. O não ter que dar justificações, também já não. Já houve fases mais complicadas, não é? Há sempre os namoros, o namoro já há muitos anos. Cá fase, mas neste momento não. Por acaso está tudo tranquilo. Está tudo fixe. Vamos ver. Pode ser a calma que a bonança que antecede a tempestade, não é? E agora a vida chega com a casa. Escolheu o sócio. Mas... Não, mas por acaso não sinto muita saudade. Não sinto muita saudade. Sentia mais, mas mais necessidade de fazer coisas de solteiro quando não estava muito feliz no meu trabalho. Porque aí tu vens de um trabalho, não estás muito feliz e depois ainda estás com a pessoa, tu próprio não estás muito bem, não é? E acabas por... Depois só falam das coisas do trabalho, não é? E já não há ali muito. Mas a partir do momento em que também comecei a fazer coisas que gostava mais, também me sinto mais disponível para ouvir a ela queixar-se do trabalho. Basicamente é isso. Cá está, mais uma vez, o teu espírito de abnegação a trabalhares para o casal, que faz o sacrifício de ouvir o que ela tem para dizer sobre o trabalho. Ser homem é isso. Ser homem é ouvir muito. Dizer que sim e esperar que ela não faça uma pergunta. A meio, não é? Coisas que eu gosto de estar solteiro, outra vez. Aquilo que as justificações e o total controle do teu tempo. Ou seja, e esse tempo muitas vezes para não fazer nada. Imagina, chegas ali às 6 da tarde, um dia qualquer, e dizes: olha, vou ver o American Ninja Warrior durante 10 minutos. Vou bater uma punheta na sala, não é? Por exemplo, com os stores abertos hoje. Jantar. Acho que há ali um ovo cozido e um resto de uma massa de há 2 dias, não é? Toda essa a liberdade, que depois também tem um lado mau de tu poderes cair. Eu acho que hoje em dia já não há esse risco, já não sou tão miúdo, mas de cair num certo laxismo, não é? Mas esse controle do tempo, porque mesmo quando eu estava numa relação, eu sempre fui uma pessoa que precisei de algum tempo para mim sozinho. Já assim era quando vivia e tinha 3 irmãos e ia para o meu quarto. Aliás, eles chamavam-me: então vais para a gruta? Eu precisava disso. Acho que tem a ver com a pessoa que eu sou, com o facto de precisar de pensar, de escrever. E às vezes num casal isso não é muito bem visto, até porque a outra pessoa pode pensar que tu não queres estar com ela. Ou seja, não é em função de ti, mas em função dela, não é? Mas essa questão do tempo é importante. O que é que há mais de bom, além de ver maus programas de televisão quando queremos? Não ter que passar meia hora a decidir que filme é que vamos ver. Isso é bom. Para ela depois adormecer, não é? Para ela depois adormecer. Exatamente. Mas por outro lado, quando estavas a falar daquilo do medo das rotinas ou de viver com alguém, da convivência, eu também tinha isso antes de ter uma relação muito longa. Até porque tinha sido solteiro durante muito tempo, as minhas relações eram muito curtas e portanto esta ideia de liberdade era algo que eu valorizava muito. Mas quando tu estás bem com a pessoa, realmente aquilo que poderia ser uma rotina ou repetição passa a ser algo que é essencial para o teu equilíbrio. E eu lembro-me de às vezes chegar a casa mais cedo e gostar de estar ali aquela meia hora, uma hora sozinho, mas a determinado ponto dizer: gostava que ela chegasse a casa agora, sabes?
Imagino que nem seja assim em todos os casais, não é? Tipo, gostava que ela ficasse no trânsito mais 2 horas. Gostava que ela tivesse um acidente. Mas aquilo que tu disseste que eu acho que é muito importante e é um bocadinho, parece um bocadinho Gustavo Santos, mas é verdade, que é, se tu estiveres bem, se tiveres o teu equilíbrio, podes estar sozinho ou com alguém. Agora, quando tu achas que a outra pessoa vai ser a solução para os teus problemas e de repente a outra pessoa é um fim. Ter uma relação é um fim ao qual eu vou chegar e que me vai permitir ser feliz, equilibrado e estar menos aborrecido. Isso aí é um erro. Porque a relação é exatamente o contrário. É o princípio de uma nova fase de trabalho. Sim. De constante trabalho. Faz-me confusão as pessoas que vivem uma para a outra na relação sem interesses, mesmo podem ser mútuos e que fazem em conjunto, como outros separados e amigos, e sair com os amigos só, ela só com as amigas, ele só com os amigos, e faz uma confusão imensa. Pessoal que vive assim, e normalmente são o pessoal que depois se separa, inevitavelmente. E eu sempre fiz questão de ter isso. Tenho os meus interesses e sempre fiz questão que ela tivesse também os dela, e que saia com as amigas e que se quiser vai fazer férias com as amigas. Porque acho que isso é bom para os dois. Claro. Outra coisa que às vezes é desagradável na vida de solteiros são os Sunday Blues. Sim. Porque por melhor que estejas e estejas bem, não sei o quê, às vezes há ali umas tardes de domingo que apetece estar a fazer conchinha, a ver um programa de domingo. Exatamente. Um filme de domingo. É assim. Chamas uma prostituta para fazer conchinha contigo. Quero aqui o Girlfriend Experience, faz favor. É só para fazer conchinha e no fim refilo comigo por causa do tampo da sanita está para cima, só favor. E ela está bem. Isso é outra coisa, é que o tampo da sanita não sei se está para cima ou para baixo. Não é uma preocupação. Nem mijas na sanita, mijas no lavatório, né? Já mijas no lavatório. Pois é. Não tens que mudar os lençóis da cama com tanta frequência? Sim, nunca. Só quando é o verão e inverno. Os lençóis de máquinas de roupa e não sei o que é mesmo só quando já não tens mais nada. Não é? Já vais buscar as calças tipo que usaste em 1997. Eu nunca tive a experiência de viver mesmo sozinho. Eu gostava de ter tido. Agora, vivi muitos anos sozinho. Hoje em dia já não. Hoje em dia já não gosto muito. Apesar de estar... Tem medinho o menino. Não, já não sei. Antes tinha mais essa necessidade. Agora, por exemplo, estou em retiro. Não vim aqui gravar, mas eu estou em retiro perto da Malveira a escrever o espetáculo a terminar. A tua obra Magnum Opus. E então estou lá com a cadela só. E pronto, estou lá, estou completamente focado a escrever e não sei o quê, mas chega à noite e não é. Está bem que só tenho 4 canais e não tenho internet. Eu tenho internet de telemóvel, nem sequer dá para ver filmes. Mas se eu vivesse sozinho, acho muita que masturbação, tem visto essa casa na Malveira. Mas com pouca internet, percebes? Tenho que ir a Photoshop. Não posso ver porno em vídeo, tem que ser só a antiga imagem. Porque fantasia, usar a cabeça e a memória esquece. Não, isso é estupidez. Isso é muito analógico, não é? Isso não vale a pena. Isso é a mesma coisa que tens um telefone de disco agora em casa, não é? Claro, não, isso não. Tens auxiliares audiovisuais tão competentes nos dias de hoje, tão boa qualidade. Despachar aquilo logo, não é? 2 minutos e meio para quê? Vai estar ali a pensar, fazer retrospectiva. Mas pronto, mas é isso. Mas pronto, é giro. Mas pronto. Também sou eu que faço a comida, sou eu que vou às compras. Isso é outra coisa, que é ir ao supermercado, por um lado, torna-se muito mais rápido para mim. Eu pareço um ranger a fazer as compras. Com uma mulher é sempre mais difícil. Mas eu vou sempre sozinho fazer as compras. Esperto. Às vezes por outro lado, mas comprar cenas para solteiros é problemático, porque há poucas coisas, às vezes só de uma dose individual, há sempre comida que se estraga. Eu li um estudo a dizer que as marcas se estavam a adaptar, porque já tens 20 e tal ou mais % de pessoas que vivem sozinhas. Obrigado, marcas, assim. por pensar em mim. Vais começar a ver a dose individualzinha. Sim. E depois, porque eu cozinho muito menos do que quando vivia com alguém, porque quando estás a cozinhar para alguém, há outro estímulo, estás a partilhar uma refeição sozinho, dá uma preguiça danada. Eu faço sopa, ficar ali por uma semana. Sim. Também fiz sopa este fim de semana. Fiz sopa mas já comprei, estás a ver, já preparado. Vinha a abóbora, tudo cortadinho. Não, eu compro para cortar. Fizeste sopa de quê? A última que eu fiz, acho que foi de brócolis, abóbora, batata doce. Eu fiz alho francês, abóbora, cenoura, batata doce. Toma. E nabiça. Gostas de nabiça? Não gosto muito de nabiça. Eu gosto imenso de nabiça. Nem de nabo. Também não gosto de nabo. É o facto, não gosto de nabo. Nabo não gosto, mas nabiça. Nabiça não. E depois deste momento TV rural, doméstico, Não, 2 barbudos a fazer... Olha, e fazes sopa com varinha mágica ou no liquidificador? Varinha mágica, sim. Varinha mágica. E depois boto... Sim.
para lá couve, que é para ficar... que eu gosto com substância. Não gosto de passadinho à bebê. Não. Isso devia ter feito isso com a Nabiça. É lá para dentro, um feijão. Se calhar devíamos também começar um podcast só de culinária, não é? Fixe, dá dinheiro. Mas já viste, um homem tão prendado como eu que sabe fazer sopa e está solteiro. Não é? Pá, realmente. Já sabem, meninas, enviem mensagens para a página de Hugo Gonçalves. Eu estou ótimo solteiro, não quero ter relações. Quero ter relações. Pronto. Mas não quero ter relações. Sim. Percebeste? A gente depois faz a gente no último episódio do podcast sorteia o Hugo Gonçalves. Uma rifa daquela tipo das finanças? Sim. Sorteamos o Hugo Gonçalves. Sorteamos na fatura da sorte. Olha, outra coisa que nos separa é que eu sou do Benfica e tu és do Sporting. Pois é. E deveria ser ao contrário. Porque eu sou da Buraca, devia ser do Benfica, e tu, como és ali da zona mais bem, devias ser do Sporting. Mas tenho muitos amigos do Benfica ali. O Benfica é toda transversal. A gente tem, né? Toda a gente tem. Realmente isso, acho que não é importante o facto de eu ser de um clube e tu de outro, porque não somos pessoas que... Ou seja, até gostamos de futebol, mas não sofremos muito de clubite, nenhum de nós, pois não, acho eu. Não. Tu também não podias, porque o teu clube, quer dizer... Não ganho eu na minha vida toda vi o Sporting ser campeão 2 vezes. Vou estar a armar ao pingarelho para os outros, para quê? Não vale a pena. E é muito engraçado porque eu acho... Mas este ano é que é. Este ano é que é. Até ao Natal. Eu acho muito interessante aquelas pessoas que realmente acham que há um conjunto de valores, de princípios, de características que de alguma forma, não sei como, por osmose, passam do clube para a pessoa. Isso é absurdo, porque tu és, ou seja, isto não é como tu teres andado num colégio ou como teres sido educado por esta família. Ou seja, é apenas uma simpatia que só funciona de um lado para o outro. Ou seja, sim, eu acho que há mais essa noção. Primeiro por haver aquela noção que o Benfica é o clube do povo, não é? E que as classes mais baixas são tipicamente mais benfiquistas. Há essa noção. Sim, mas tens imensa gente rica e beta que exatamente, é do mas essa noção vem porque os benfiquistas estão em maioria. Claro, portanto há mais gente. Há mais na classe baixa. E como há mais classe baixa do que classe alta em Portugal, é normal que tenhas essa noção. E tal como há a noção que os sportinguistas são pessoas um bocadinho mais snobs ou bem formadas. Eu não acho nada disso. Já viste o presidente do Sporting? Basta ver isso ele está a fazer ali, o papel dele é diferente. Não, ali, posso ser contra, eu também não gosto muito daquele estilo de liderança, mas o que é certo é que acho que o Sporting estava a precisar de um assim, porque era o Conas. O Sporting era o Conas, que levava nas orelhas toda a gente fazia o que queria. E agora já não é bem assim. Se eu concordo com aquele estilo... Agora é o palhaço da turma. Talvez, não sei, estás a ver? Mas eu acho que era preciso. E depois outra coisa que... Outra coisa é os adeptos. Uma coisa é um gajo estar lá, é uma coisa. Agora os adeptos... E outra coisa é achares que os outros clubes é que são maus e os outros dirigentes desonestos, mas o teu clube é bom. Quando... funciona tudo pela mesma bitola. Não sei se funciona, lá está. Porque o Sporting não tem dinheiro para comprar árbitros. Não, mas o que estou a dizer é que tu achas que na história dos últimos 30 anos o Sporting nunca cometeu nenhum ato ilícito ou de influência sobre ninguém? Deve ter cometido. Mas tal como os outros clubes. Cometeu certamente menos. Ou então foram mal feitos, porque ganham menos, estás a ver? Essa é que é a diferença. Os outros compraram árbitros, mas foram campeões. O Sporting comprou árbitros. Se comprou, mas não ganhou nada, então é estúpido. Portanto, não sei. Agora, por exemplo, é normal. O Porto, toda a gente sabe o que é que foi, não é? Há escutas, não é preciso se são legais ou não são, mas na opinião pública, toda a gente sabe o que é que aconteceu. O Benfica é normal que tenha mais poder, porque lá está, é uma marca muito mais poderosa, que movimenta muito mais dinheiro, que tem muito mais adeptos. Portanto, é normal que depois essas pressões, e que às vezes não são ilegais, acontecem ali à margem da lei, não é? O tráfico dali de influências e que é sempre questionável se é legal, até que ponto é legal ou não é. E é normal que isso aconteça mais num clube que tem mais poder do que num clube que tem menos e que ganha menos tempo. Ninguém está à espera que o Portimonense, não é? Tenha a mesma influência na arbitragem do que tem o Benfica. Portanto, é normal que o Sporting tenha um bocadinho menos do que o Benfica e do que o Porto. Muito bem. Queres, antes de finalizarmos, tens alguma comissão? Pensaste em alguma comissão? Há coisas que te fazem comissão? Se tens alguma, se tiveres alguma... Não, eu ando um bocado cansado com a história do pensamento positivo. E das frases de incentivo e isto tem a ver com uma história que aliás é contada no livro do Henrique Pinto Coelho, Portugal das Maravilhas, escrito por um metade português, metade espanhol, apesar de ter crescido lá, e que é um livro sobre Portugal visto pelos estrangeiros, em que eu acho que isso está no livro, que ele conta a história do Richard Zimmler, do escritor que já vive cá há muitos anos no Porto, que foi a uma conferência numa escola onde estava também na altura um secretário de Estado, julgo do Passos Coelho,
e que ele fez um discurso em que falava das dificuldades da vida e que era preciso superar e da importância do trabalho, ou seja, um discurso bastante realista. E o secretário de Estado corrigiu e disse, não, nós temos o Cristiano Ronaldo, que é uma frase que eu não me esqueço. Aquela ideia de que se tu trabalhares muito, tu consegues, tu vais ser grande. A promoção do indivíduo como algo extraordinário. E a verdade é que quando tu vives algum tempo, tu percebes que coisas como a sorte são decisivas naquela pessoa que tu vais ter. Se tu trabalhares, claro que sim. Aliás, há um romancista americano que é o Michael Chabon. Já tanta gente não trabalha e que tem tudo, não é? Também, mas que é sorte, não é? O Michael Chabon, que é um romancista que já ganhou o prémio Pulitzer, ele dizia, eu percebi, para ser um grande escritor, tu precisas de 3 coisas. Sorte, talento e trabalho. Eu só tenho controle sobre uma, que é o trabalho. Talento, se tenho ou não tenho controle. Sorte também não. Portanto, dedica-te a trabalhar. Sim. E, se as coisas correrem bem, chegarás lá. Então esta ideia de que tudo é positivo, temos que estar sempre bem dispostos, chega para lá a tristeza. Não, a tristeza, o luto, a derrota são importantes, não só para teres uma experiência humana plena e de fazerem-te uma melhor pessoa para que tenhas perspectiva, mas porque nisso tu aprendes, nas derrotas tu aprendes também. E dás-te o tempo para estares triste, tal como há dias que estás entusiasmado e feliz, há dias em que tens que aceitar que estás triste. Portanto, e isso não faz de ti um merdas nem um perdedor, faz de ti um gajo que acho que está mais bem preparado para a vida. Portanto, esta ideia do está tudo bem, vamos embora, festival de verão, anúncio de cerveja, parem com isso, por favor. Sim. Eu tenho cada vez mais a sensação que vivemos num universo completamente determinístico, ou seja, que tu não tens controle sobre nada e que tudo ao nível atómico são ação-reação, né? Em que te para uma ação, tens uma reação, e que o livre-arbítrio provavelmente não existe. E isso é muito falado cada vez mais pelo Sam Harris, por exemplo. É cada vez mais essa visão de que não tens controle nenhum. Sim. Não tens até controle, porque a própria... o que tu és, as opções que tu fazes estão predeterminadas pela tua biologia, por exemplo. Pela tua biologia. E imagina, é uma bola que tem a bola, tem as características da bola, que é a tua biologia, e tu dás-lhe um empurrão, uma colina. E tu, se conseguires mapear a colina toda, tu sabes exatamente onde é que a bola vai parar, porque é tudo um conjunto de ações e reações. E a bola bate uma pedra e desvia-se para ali e vai para ali. Tu consegues prever exatamente onde ela vai parar. E que se tu conseguires agarrar na tua biologia, mapeá-la e depois mapeares o universo à tua volta e todas as tuas interações, tu vais sempre, numa determinada bifurcação, vais sempre seguir aquele caminho. Tens a ilusão da escolha, olha, hoje vamos gravar o podcast ou não vamos? Mas que, segundo tudo que levou até aqui, vamos gravar o podcast, lixamos, não conseguimos escapar. Eu acho que isso era um tema interessante. É um tema mais deep, sim. Deep, mas nós também temos sido bastante superficiais ultimamente. Sim. E pronto, e nós não queremos que as pessoas pensem que nós não somos só palermas. Sim, trazemos um neurocientista. Trazemos o Sam Harris, por exemplo. Claro. Trazemos o Sam Harris. Sabes quantas ele pessoas... acho que é 100 mil euros que ele cobra de cachê. Sabes quantas pessoas ouvem o podcast dele? 5 milhões. 5 milhões? Sim, tanto? Acho que é. Ou 3 milhões, acho que é 3 milhões. Não sei, mas é por cima de 1 milhão. Mas assim acho mesmo. Ele faz em teatros de 2 mil pessoas. Sim. E as pessoas pagam para ouvir o podcast. As querem, ele tem aquilo livre. Depois tens as pessoas que pagam têm um material de bónus. E, por exemplo, têm prioridade em comprar os bilhetes para os eventos dele e tal. Olha, então é nesta nota de maior profundidade e na bela analogia que o Guilherme Duarte fez entre a falta... Foi bonita, não foi? A ilusão de livre-arbítrio e uma bola mapeada a bater na pedra. Sim. Mas o quê? Queres ir embora? Já acabou isto? Não acabou, tem praxe. Então o assunto... O assunto principal. Epá, está quase na hora do almoço. É o assunto principal. Vamos fechar com as praxes, não é? Vamos fechar com as praxes. Eu sou contra. É isso, até amanhã. Pronto, eu sou a favor, meu Deus. Diz lá então, tu és a favor porquê? Eu não sou a favor. O que eu acho é que proibir praxe é estúpido, até porque as praxes acontecem maioritariamente fora das faculdades. Portanto, e tu não podes proibir de alunos de se juntarem e de fazerem jogos. Pronto, é tão simples quanto isso. Proibir jogos parvos, a maioria deles. Podem ser, não é isso que está em causa. Fazer dentro da faculdade, pode proibir-se. Aí, pronto, ok, é uma decisão da faculdade, acho que não deveria ser acho que devia ser a faculdade se calhar a decidir. Mas não o Ministério. Agora, o que eu acho é, as minhas praxes foram giras. E eu sou pouquíssimo dado a essas merdas de acatar ordens e de fazer o que os outros mandam. Pouco mesmo. Mas foram giras. Foram essencialmente jogos
e cantorias e passeios até à Baixa, em que o pessoal se ia conhecendo. Fez-se uma gincana, tipo, a andar à volta de um pino e a correr para ir buscar, tipo, uma cena de Jogos Sem Fronteiras, estás a ver? Pá, coisas completamente inócuas, não vi humilhação nenhuma. Pá, vi um gordo que se esbardalhou, tipo, e toda a gente se riu. Mas, pá, era o que é. E não vi nada, havia 7 raparigas, portanto também não havia muita gente para humilhar. Pá, do que eu me lembro, foram bem tratadas. Normalmente são um bocado machistas as praxes, não é? E são piores nos cursos em que são raparigas a mandar. As raparigas umas com as outras nas praxes são muito piores. Principalmente às giras, aquelas que são giras. Mas, epá, não houve no fim, fez uma coisa que foi leiloar as mulheres, que é um bocado tipo muçulmano, é um bocado ali a países da Arábia Saudita, em que o pessoal, os veteranos pagavam e depois elas estavam lá, tipo, mas era só para que conheciam e não sei o quê. Mas tu entendes que quando há uma dinâmica de poder como existe nas praxes, e é uma dinâmica de hierarquia que para mim é mal estabelecida, porque pá, um aluno do segundo ou terceiro ano não tem qualquer ascendente sobre o primeiro. É mais burro, eu sei que existe. O que estou a dizer é que existe sempre o risco do abuso. Existe. E o abuso vai desde coisas como obrigares alguém a beber álcool, não é? Isso acho que é ridículo. Sim, como o assédio sexual. E mais do que tudo o que é exercício de poder, faz isto, faz flexões, faz isto, eu acho que isso... devia estar completamente fora das praxes. Acho que há alternativas. Eu compreendo o que dizes dos jogos, mas por exemplo na Holanda tenho um amigo meu que estudou lá, pelo menos fazem trabalho social, né? Limpar matas e o caralho. Outras coisas quaisquer, mas pode ser festas, pode ser Jogos Sem Fronteiras, pode ser isso, pode ir beber copos. Agora, o que eu acho é que a mim, isto é uma questão pessoal, irrita-me ver miúdos aos gritos pela rua, todos pintados e a gritarem o que lhe mandam, pá, porque faz-me lembrar mocidades portuguesas e outras coisas, e acho que tudo bem que eles estão ali voluntários. A questão é essa. Sim. Eu acho que a grande questão mas é a questão essa. É que tu dizes não. Sim. Mas eu acho que está bem, mas a maioria das pessoas, há pessoas que dizem não, outras que realmente querem participar, outras que se sentem coagidas a participar porque estão num ambiente novo que não conhecem. Exato. E como tal, é a mesma coisa. Sabes, quando eu fui morar quando ia morar para as cidades estrangeiras, no início a minha capacidade de contestação com as pessoas era muito menor. Porque eu não sabia bem as regras, era um sítio novo e eu sentia-me mais inseguro. E é a mesma coisa, portanto, tu estás mais vulnerável, queres ser integrado, tens uma visão do veterano, que eu acho uma palavra patética, ou do professor ou de quem seja. Do chumbado, devias chamar o chumbado, né? Ou reprovado. Tens uma visão dessas pessoas que não é perto da realidade, é uma visão mistificada e quase santificada. Portanto, tu estás mais vulnerável a aceitar coisas que não aceitarias. E o que eu acho é que ninguém devia ser posto nessa posição. Percebes? Mas aí a culpa às vezes é dos pais. Percebes? A culpa é dos pais. Eu fiz, e eu fiz, uma vez que me disseram que era, agora tens que segurar, já não sei bem o que era. E eu disse, pá, não. Não sei o que tens, aqui não tens, pá, não. E o gajo foi a outro. Estás a ver? Não houve sequer minimamente confronto. Estás a ver? Por exemplo, o meu irmão mais velho a questão é, ia se inscrever foi uma faculdade a ter as inscrições. E nem era aquela faculdade supostamente que ele ia. Mas quiseram prachá-lo logo nas inscrições. Ele disse que não, o outro gajo tinha a mania que era mau, o meu irmão também, pumba, desataram à porrada. Mas não foi prachado. Não foi prachado. A mim aconteceu-me, estavam na fila de inscrição aqui no técnico, a pintar toda a gente na cara e o pessoal pintar-lhes na língua com a caneta na língua. Isso é parvo. E chegaram e perguntavam de onde é que eras e não sei o que. Onde é que és? Buraca. E passaram ao outro. Nada, fizeram uma pinta na testa, só para não dizerem que não fizeram nada. Amanhã vem cá com os ciganos. E foram-se embora, isso foi giro. Lá está, dá jeito de ser da buraca. Mas para mim essa é a questão, há tantas maneiras das pessoas conhecerem e se divertirem e integrarem uns aos outros, para quê? Eu nem sequer falo daquelas coisas, que há aqueles mitos, que eu não sei se são verdade ou não, há coisas horríveis. Eu lembro-me antes de entrar para a faculdade que havia um mito que os gajos tinham feito numa faculdade que te deitavam por baixo de uma mesa de vidro e depois ficavas com a cara colada, obrigavam-te a ficar com a cara colada no vidro e depois ia lá um gajo cagar de cima. Portanto, tu vias toda a operação, não é? É possível, já ouvi histórias piores. Sim. Portanto, ou igualmente más. Sabes, conta lá aí uma. Várias. Em Coimbra acho que eram as mais agressivas, sim. Aqui havia o mito, não sei se é verdade ou se é mito, que uma vez fecharam um gajo aí num cacifo e que o gajo morreu. Já morreram pessoas a fazer praxes. Sim, que foi por aí que acho que as praxes estiveram proibidas aqui durante uns anos, até depois haver mesmo uma comissão de praxes com um regulamento e não sei. Agora, eu acho que o problema das pessoas, eu acho que se deveria fazer um inquérito às pessoas que foram praxadas. Porque há muita gente, a maioria das pessoas que é contra não fez praxe.
Pronto, decidiu não fazer. Se fores decidir tudo em base nos inquéritos... Não é para decidir, não é para decidir, é só para ter uma noção. É só para ter uma noção se a maioria das pessoas passa pela praxe, considerou aquilo uma coisa positiva ou negativa. Porque se considerou negativa, alguma coisa então está mesmo mal. Se tiveres 99% das pessoas que foram praxadas que gostaram de ser praxadas, se calhar é uma falsa questão, não é? Se calhar, admito que sim. Se calhar é uma falsa questão. E acho que isso é que se deveria tentar perceber. E se calhar mudar o nome. Não é uma praxe, é um convívio. É um convívio. Agora, nisto, a maioria das pessoas é anormal, não é? É obviamente que a maioria dos gajos que estão a praxar são anormais. É fácil fazer essa extrapolação. E claro que há gajos que não mandam em nada. Percebes que em casa são uns conas, que no trabalho não têm trabalho, que já chumbaram não sei quantas vezes, e que é o único sítio, eles já viram que vão para o desemprego, e que é o único sítio onde eles vão poder ter um bocadinho de autoridade é ali. E fazem-se valer disso para ser umas bestas. Há aquela experiência muito conhecida, acho que não é de Milgram. Dos choques elétricos. Há essa, assim, há dos choques de elétricos, não é? Que é exercício do poder sem ser questionado, não é? Mas isso é outra experiência, não é tanto. Mas tem a ver com aquela experiência que teve que ser interrompida, de meteres metade, foram buscar universitários, metade a fazer de prisioneiros, metade a fazer de guardas prisionais. Não é? Não vi, não é uma experiência que foi feita, e aquilo que ao fim do terceiro dia acabou mal, tiveram que suspender, porque para muitas pessoas terem o exercício do poder ilimitado, e das praxes, claro que não é ilimitado, mas ou seja, tu podes claramente esticar a corda. Há pessoas que não sabem lidar com esse poder. E há muita gente que não sabe dizer que não, e eu sei disso, mas eu acho que o problema vem de trás. Se tens um filho que vais para a faculdade e ele vai fazer coisas que odeia só para não dizer que não, se calhar educaste mal o teu filho, sabes? Não educaste a saber dizer que não e a rebelar-se um bocadinho contra a autoridade. E só acontecem abusos se as outras pessoas que estão a ser praxadas deixarem. Mas a culpa não é do gajo anormal que praxa, porque esse gajo vai sempre a ver. Tá bem, mas a culpa não deixa de ser dele. Mas vai haver sempre homicidas e eles não... Mas a culpa é sempre dele. Agora, quando tu tens um gajo a praxar, tu não vais conseguir combater isso, porque esses gajos vão haver sempre. O que tu podes fazer é educar as pessoas que estão à volta. É como no bullying nas escolas, é a mesma coisa. Tu vais sempre ter um bullying. Nunca vais acabar com isso. Tu tens é que... Mas não deixa de ser curioso que tu tenhas comparado as praxes com o bullying agora. Não, para essa pessoa, neste caso, em que a pessoa está a ser maltratada e que não consegue dizer que não nem defender-se. Nesse caso, sim. E claro que há casos desses. O que eu acho é que proibir não vai resolver nada, porque as pessoas vão fazer praxes para fora da faculdade. Portanto, não vai acontecer nada. Vai, se calhar, piorar as praxes, porque dentro da faculdade ainda consegues, se calhar, ter algum controlo e está à vista de toda a gente. E que se for num bar ou numa casa ou no meco, na praia, não consegues controlar. E portanto, acho que proibir não faz sentido. E agora, acho é que eu gostei e não praxei ninguém depois. Não é para mim. Não praxei nunca ninguém. Nem tive traje, nem nada. Nunca apareci nas praxes dos outros anos, que é para ver. Mas foi uma coisa fixe. A mim, acabei por conhecer a pessoa... Aliás, tu não aparecias cá nunca, não é? Sim, eu quase nunca vinha. A pessoa que eu me dei melhor no curso e que acabei de fazer quase até ao fim, sempre os projetos em conjunto, conheci nas praxes. E se calhar não teria conhecido e podia ter tido outro grupo. Mas lá está, foram softs. Também acho que mandarem miúdas despir-se, não. Obviamente que não. Isso já não é... Já passa, se calhar, ali para o crime. Para o assédio. Se mandar um piropo é criminalizado, mandares uma rapariga despir-se e ela... Mas ela só desce se quiser, é um facto. Mas é essas que se deveriam ter mais cuidado, sim. E o beber eu acho que sim. O beber acho que é quantidade de comas alcoólicos. Mas aí vem de trás. E já foi os paizinhos deles que lhes ensinaram, se calhar, que homem que é homem bebe a sério. Para ti a culpa é sempre dos pais? Não, aos 18 anos já tens culpa. Já tens culpa própria. Já tens culpa. Falamos do teu espetáculo antes de nos despedirmos? Falamos, está aberto à bilheteira ou não? Ainda não, supostamente abrirá quarta-feira. Não, parece que há um problema no sistema, não sei. E então estamos à espera. Mas será esta semana, em princípio? Espero que sim. Eu espero que seja quarta-feira, portanto, se calhar, quando isto sair, não sei. Mas, qual é que é o primeiro espetáculo? O primeiro espetáculo posso já dizer que é dia 31 de outubro no Cinema São Jorge, em Lisboa. Portanto, véspera de feriado, é uma terça-feira, mas é véspera de feriado. Os bilhetes vão estar a 12 euros para quem quiser ver-me de frente e quase cheirar-me, e a 10 euros quem me quiser ver de longe. E é isso. E vou precisar de toda a gente. Depois a data seguinte é no Porto, no Sá da Bandeira, e pronto. E depois o resto vai ser anunciado logo com 9 datas. Depois é possível que haja mais 3 ou 4 que apareçam de bónus. Alguns sítios que eu gostava de ir, mas que não foi possível para já, porque as salas não estavam disponíveis ou não queriam.
E pronto, é isso. Mas estejam atentos e depois partilhem, que eu vou precisar muito que haja lá gente. Também faço o meu apelo. Para a semana, esta semana deu o segundo episódio do País Irmão. Podem vê-lo na Box ou no RTP Play. Para a semana, segunda-feira, terceiro episódio. São 18. Tem tempo. Se não começarem agora... Quando é que há mamas? Acho que é a pergunta que as pessoas... Porque aposto que vai haver mamas. Não há mamas. Já houve mamas no primeiro episódio da Freira, não foi... mas tapadas. Isso não é mamas. Por acaso a nudez... Um rabinho de fio dental no Brasil? Há um rabo, mas é o do Virgílio Castelo. Não sei. O Virgílio Castelo faz um nu total. Já estás a dizer que ele vai entrar, né? Que era segredo ainda. Não foi já apresentada essa coisa? Não foi apresentada essa personagem, mas vai entrar. Pronto, não é o rabo de quem? Quem é que eu posso... Quem é que tem um bom rabo? Não sei. A Kardashian? Não, a Kardashian tem um rabo grande. Não, isso. Mas sabes que há homens que gostam disso. Não é a minha cena, nada. Eu lembro-me, aliás, no Brasil, ir num táxi e um taxista dizia: pô, que bundona, aquela bundona, cara. E eu olhar e não via nada que me tivesse dentro daquilo que eu acho. Depois olhei, era uma bunda tipo 3 vezes a da Kardashian. E aquilo realmente deixava o homem doido. Não faz isso. Não. Não, há pessoas, felizmente há gostos para tudo, não é? Mas... Xixa. Gajas sem dentes. Também há gostos para ir. Também haverá, né? Boquinha de veludo. Boquinha de anjo. Sim. Mas... E pronto, antes que isto descambe... Sim, está a começar a... até para a semana. Não se esqueçam de partilhar, subscrever o podcast e também. avaliar no iTunes. Já ouvi, estamos 4 estrelas e meia. Pumba! E eu pensava que tínhamos 2 ou 3 votos, mas já temos 30 ou 40. Portanto, já temos ali uma boa avaliação. Para a semana vamos... Houve um gajo que deu 1 estrela, foi o único. Muito presunçosos e não sei o que. Temos que ler aí um dia. Mas, vamos para a semana, se calhar fazemos um programa só com interativo. Sim. Podemos fazer um live. Podemos tentar experimentar fazer um live para o Facebook enquanto gravamos. Está bem, vamos pensar nisso. Vamos pensar nisso, vamos ver. Um grande abraço, boa semana. Abraço e beijinhos para quem gosta. Agasalhem-se. Tchau.